E aí, Biosistemas, tudo bem com vocês? Pessoal, esta semana agora, tá? A gente não vai ter aula online. A Wanda veio conversar comigo, pedir a quinta-feira. Aí eu cedi a quinta-feira para ela. E eu não consegui terminar essa aula para quarta-feira agora, tá postada. Eu tive problemas com o meu PC, ele acabou falhando uns 15 minutos final de gravação. Eu tive que editar novamente, tá? Então, por isso que eu estou postando agora à noite, nesta quarta-feira, tá? Mas amanhã eu vou ficar à disposição para tirar dúvida de vocês, a partir das 14 horas. Caso alguém precise tirar alguma dúvida, conversar, eu vou estar à disposição. Ok, pessoal? Então, essa semana a gente vai ver atuadores lineares, a gente vai ver alguns tipos de atuadores aplicados na hidráulica, na pneumática, não tem muita diferença, mas o conteúdo que é abordado nas duas apostilas acaba sendo complementar, e aí eu resolvi unir tudo em um corpo só, porque acaba no final estamos falando dos mesmos componentes, mudando a utilização de óleo para ar, tudo bem? Pessoal, boa aula e até a próxima. Bom, pessoal, vamos lá começar nossa aula sobre atuadores hidráulicos, tá? E também vamos falar sobre atuadores pneumáticos, a gente vai falar junto, porque a ideia principal é a mesma, tá? A ideia principal dos atuadores, independente se é hidráulico ou pneumático, é transformar essa energia hidráulica, a energia pneumática, tá? Transformar em trabalho, tá? E no caso dos atuadores que nós vamos ver hoje, os atuadores lineares, né, transformam em movimento linear, ok? Então a gente vai começar a falar sobre os atuadores lineares, depois a gente entra nos atuadores rotativos em um segundo momento. Tá? Aqui é uma demonstração, uma imagem em corte, fazendo demonstração de como que é construído um atuador, um pistão. Tá? Então aqui a gente tem a haste do pistão. A haste é a parte que corre, que vai para que a gente vê se movimentar realmente no pistão. Né? Depois vem o mancal. O mancal é toda essa parte que serve como um apoio para a haste, para a sua movimentação. Temos também as guarnições. Aqui no caso ele coloca guarnição de limpeza de borda dupla, que são essas duas mais escurinhas que estão aqui, que acaba limpando, depois a gente vai ver melhor porque que ela limpa, mas acaba limpando o fluido. Né? No caso a haste, ela raspa nessas vedações, nessas guarnições, e essa raspagem ela acaba tirando sujeira devido a esse contato à área externa e depois voltar lá para dentro. Tá? Aqui está mostrando essa parte de guarnição e vedação de bola serrilhada a gente vai comentar um pouquinho mais lá embaixo. Tá? Aqui está mostrando vedações também do corpo do cilindro, tá? Para que não haja vazamento de óleo e nada do tipo. O tubo, pistão de ferro fundido, aqui ele está se referindo a esse êmbolo, tá? Que é a parte que se movimenta aí do pistão que está encaixado aqui na haste. Aqui ele comenta também do anel de amortecimento, que é essa parte que o objetivo é evitar um impacto mais forte na hora que o pistão está retornando, e essa parte também tem esse objetivo, né, de evitar que haja um impacto
devido à pressão do pistão quando ele chega no seu final de curso. Então, esse anel de amortecimento, ele acaba ajudando a aliviar o final do curso do pistão na hora que ele está chegando no seu final. Tá? Aqui vem falar sobre a força do cilindro. Então, a força é uma relação, a gente já conhece essa relação da pressão, força e área. Quando você vai calcular um cilindro, você já tem que levar em consideração qual que é a sua carga, tá? Para encontrar o pistão. No caso aqui, a gente vai ver depois lá em pneumática que o fornecedor, o pessoal da Parker oferece uma tabela para, como fala? Para você escolher adequadamente qual que é o pistão que você precisa, tá? Porque normalmente no sistema pneumático a questão de força ela é mais limitada devido a utilizar sistema de ar comprimido, pressão de ar comprimido. Mas aqui no caso, quando a gente trabalha com pistões hidráulicos, né, há uma grande diferença. Porque a pressão, a gente sabe que a pressão no sistema hidráulico ela pode chegar a ser muito maior. Então aqui, essa tabela está mostrando qual que é o diâmetro, tá? O diâmetro em milímetros do pistão. Aqui está mostrando a área do pistão em centímetro quadrado, tá? E aqui relacionado a essa área e também em relação à pressão, qual que é a força gerada, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se você tem 10 bar de pressão e você tem 8 centímetros quadrados de área, você vai ter 8 kg força. É a relação simples pressão, força e área. Só que aqui, no caso, a gente está manipulando a área. Então, aqui a gente tem a força, ela é igual a pressão vezes a área. Você pega a pressão de 10 bar, né, para achar em quilograma-força, você converte para a pressão para quilograma-força por centímetro quadrado, tá? Então, dá algo aproximado de 10 kg-força por centímetro quadrado, tá? Multiplica pela área de 8 centímetros quadrados, tá? E aí na divisão vai se eliminar o centímetro quadrado, porque, né, se a gente colocar aqui, ó, 10 e aqui é 10 kg-força, né? E aqui é 1 centímetro quadrado, tá? Vezes o 8 ali, 8,04 de área em centímetro quadrado, o que vai acontecer? Centímetro quadrado acaba se anulando, tá? Acaba se anulando essa unidade. E aí a gente só fica com quilograma-força, tá? Então 8 vezes 10 dá 80 kg-força, tá? Então é bem simples da gente encontrar aqui. E conforme você vai mudando a pressão de trabalho que é possível no reservatório devido à válvula reguladora de pressão, tá? Você tem aqui, conforme a pressão aplicada, qual que é a força que você vai ter para as várias medidas, diâmetros do seu pistão aí. Aqui está mostrando como calcular a área do círculo. Aqui essa é a fórmula que a gente conhece, né? Mais V, π vezes diâmetro elevado ao quadrado, né? No caso aqui, d elevado ao quadrado, dividido por 4, o diâmetro, tá? E também a outra forma de calcular é considerar que a área do círculo sempre vai ser 78% da área de um quadrado, tá? Então você pega a área, você pega o diâmetro, eleva ao quadrado e multiplica pela porcentagem, você vai achar a área do círculo, tá? E assim, a área, saber essa relação pressão-força e área,
ela acaba sendo importante porque você vai saber escolher qual que é o pistão necessário para a sua aplicação, levando em consideração a carga. Tá? O volume do cilindro, você pega a área do seu pistão, que vai, aqui no caso está entregue em centímetro quadrado, e multiplica pelo curso. Então o curso é o alcance daquela haste. Qual que é o alcance total daquela haste? Então esse deslocamento da haste externamente reflete o quanto que ele caminhou aqui dentro. Tá? Então você pegou esse comprimento em centímetros, mais a área do pistão que está aqui em centímetro quadrado, você vai achar aqui qual que é o volume do seu cilindro. Tá? E aqui está demonstrando, nessa ilustração, está demonstrando a relação entre essa relação da multiplicação da força. Né? Você, com uma área maior, que é o caso que está sendo mostrado aqui, nessa área maior você consegue uma força maior para empurrar, no caso, essa carga que está sendo demonstrada. Só que você tem um sacrifício, você sacrifica qual que é o deslocamento que você consegue realizar. Então, por exemplo, aqui você tem uma área menor, você começa a aplicar uma força, você vai ter uma pressão, né? Uma pressão constante aqui, que vai ser transmitido para esse ponto. Né? Como aqui a pressão é a mesma, só que você tem uma área maior, você vai ter uma força maior aqui. Uma força maior no caso. Só que acontece, para mim realizar um deslocamento de 2,5 centímetros nesse pistão que tem uma área de 130 centímetros quadrados, eu tenho que deslocar esse pistão 5 centímetros e ele tem uma área de 65 centímetros quadrados, tá? Aqui no caso está errado, a área sempre é em centímetros quadrados, não é em cúbicos, né? Como que está aqui. Então ele está mostrando que você perde no deslocamento. Então você tem um sacrifício, você consegue ampliar a força, mas você tem um sacrifício em relação a esse deslocamento que você está querendo realizar. Tá? Então tá fazendo essa demonstração. Então não surge energia do nada, né? Da onde que ela é retirada? Qual que é a perca que eu estou tendo? Naquele exemplo a gente estava tendo uma perca no deslocamento. Aqui está mostrando como se calcula a velocidade da haste. Então você tem aqui uma vazão em litros por minuto. Esse 1000 está multiplicando para transformar litros por minuto em centímetros cúbicos por minuto, para poder dividir com a área do pistão em centímetro quadrado. Então aqui aqui em cima você vai ter centímetro cúbico dividido por centímetros ao quadrado. Né? Quando você pega aqui, mantém a base e aí faz, devido à barra de divisão, surge o sinal de menos e retira, você fica com centímetros somente, centímetros elevado a 1, que é centímetros. Então você vai ter a velocidade. Né? Nesse exemplo, como aqui a vazão estava em litros por minuto, vai aparecer como velocidade centímetros por minuto, velocidade da haste. Então qual que é a vazão que eu tenho? Você pega a vazão, a área do pistão, você vai conseguir a velocidade. Aqui está mostrando as guarnições elásticas, as vedações. Tá? No caso, essas vedações aqui, elas estão sendo instaladas na saída da haste para o lado externo. Tá? Essas guarnições, você vê que essa segunda aqui, ela tem como se fosse uma vassoura. Tá? Ela tem várias entradinhas. É porque é como se ela varresse o pistão.
Tá? Então, quando o pistão retorna para dentro, é como se ele estivesse varrendo esse pistão para reter a sujeira. Tá? Esta segunda aqui, ela tem a tendência, tá? De segurar o óleo, de não permitir que esse óleo que foi para fora devido ao movimento da haste retorne aqui para dentro do pistão. Então você tem essa daqui que é uma vedação chamada de serrilhas, tá? Que tem essa lateral dentada. Tem esse objetivo, e essa daqui é para reter o óleo sujo retornar para dentro do pistão novamente. Tá? Quando você tem um pistão muito grande, né, no caso que ele coloca 300 centímetros ou mais, é criado um dreno aqui para guarnição. Tá? Então, quando é pistão pequeno, né, não se acumula muito óleo nessa parte, mas quando é um pistão maior, para que, como há a retenção desse óleo, você acaba fazendo uma drena externa aqui, para que esse óleo acumulado possa ser retirado. Tá? O que a gente fala sobre choques hidráulicos, que pode causar danos aos cilindros. Então, para evitar choque hidráulico, a gente usa o sistema de amortecimento. Tá? Consiste no que? Você vê aqui, ó, você tem seu êmbolo aqui, você tem a sua haste, tá? E aqui você vê que é como se fosse uma continuação da sua haste aqui nessa parte, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó, quando essa parte que o batente chegar a encostar, ele vai vedar, tá? Ele vai impedir com que o fluido que esteja nesse ponto, ele escoa, que ele vai embora. Então, nesse momento, você cria como se fosse uma bolsa, tá? E aí você tem aqui uma válvula reguladora de fluxo. Então, você consegue controlar a velocidade de retorno através dessa válvula reguladora de fluxo. Então, vai ter um retorno mais lento do líquido quando esse batente ele encostar e fazer a vedação. Essa válvula de retenção ela vai impedir com que o líquido possa entrar por esse lado. Tá? Essa válvula de retenção ela vai ser útil quando você quiser colocar pressão novamente desse lado. Então, você quer, no caso que quando o pistão aqui ele está sentado, essa válvula de retenção vai permitir com que você tenha uma área maior de contato com o seu êmbolo aqui, para conseguir ter força suficiente para movimentá-lo, tá? Devido ao efeito da inércia. Tudo bem? Aqui mostra alguns estilos de montagem, mas eu vou mostrar melhor isso para vocês quando pegar outra apostila. Tá? Aqui fala um pouco sobre os tipos de cargas. Temos carga de compressão, quando você tem que empurrar a carga de tração, quando você tem que puxá-la. E aqui ele faz uma demonstração da utilização de tubo de parada. Então, o que acontece? Quando o pistão avança, você está colocando uma pressão sobre a haste. Então acontece, quando você tem o avanço da haste, totalmente da haste, e você tem aquelas guarnições, aquelas vedações, tá, de borracha, vai ter uma pressão muito forte sobre elas, devido ao tamanho dessa haste. Por quê? Porque o próprio peso da haste pode causar uma força maior sobre essas guarnições, sobre essas vedações,
tá? E também se você tiver acoplado uma carga que esteja causando um efeito aqui na vertical, tá? Aqui no caso colocou 10 kg a força do lado da carga, tá? E aí acontece, você tem uma pressão muito forte, tá? Você tem um peso muito forte sobre as buchas. No caso, as buchas é como se tivesse, por exemplo, uma carga de 10 kg, é como se você estivesse apanhando sobre as buchas 150 quilos, tá? Por quê? Porque o torque, pessoal, o torque ela é uma força aplicada com o objetivo de rotação, tá? E uma das formas da gente obter o torque, tá? É fazendo, considerando nesse caso o tamanho, a distância em relação ao ponto de giro, tá? E a força que eu estou aplicando, tá? E também a questão do ângulo de aplicação dessa força, tá? Então aqui, no caso, nesse exemplo, o que ele tá mostrando aqui, ó? O que ele está mostrando? Eu tenho, vamos falar assim, aqui ele colocou 14 centímetros até esse ponto, mas a haste ela avançou aqui, ó, 15 centímetros. Então o nosso R aqui ele equivale a 15 centímetros. Tudo bem? A nossa força, ele não deu a força, mas o que acontece? Ó, 10 kg. Se você pega a força, né? No caso, a força que a gente viu até agora relacionado à movimentação linear. No caso, o torque está relacionado à força, só que é quando você faz movimento angular, tá? Então, a força a gente viu massa vezes aceleração, tá? A massa aqui é 10 kg. Aí a aceleração da gravidade 9,81, a gente vai ter 98,1 newtons, tá? Então a gente pegou 10 kg, multiplicou pela aceleração da gravidade 9,81, a gente tem 91,1 newton. Se a gente converter isso daqui newton para quilograma-força, unidade de força, a gente vai ter que a força vale basicamente 10 kg-força, tá? E aí acontece, essa daqui é minha força, eu substituo essa força aqui em F, 15 vezes 10. No caso, a força está sendo aplicada aqui, ó, com um ângulo de 90 graus em relação ao ponto de apoio, em que eu estou fazendo a rotação. Então, o seno de 90, no caso, seno de 90 graus, seno de 90, ele é igual a 1, tá? Então, esse cara aqui não vai fazer a diferença, porque qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo. Então, a gente obtém aqui, ó, 150 quilograma-força por centímetro, tá? E aí, o que acontece? Beleza, eu obtive 150 kg-força por centímetro. Então, qual que é então, qual que é o peso, qual que é a pressão que está sendo causada aqui a 1 centímetro desse ponto de apoio, né? Então, eu tenho agora 150 kg-força por centímetro, eu vou considerar o R como 1 centímetro, tá? E a gente vai encontrar a nossa força ali, ó. Então, eu vou isolar aqui, vou isolar o F, tá? E aí vai ficar o torque vezes esse comprimento da haste.
Então, 150 quilograma força. 150, aqui no caso, 150 150 vezes, 150 vezes 1 centímetro, que esse R aqui é o que está pegando aqui, ó. Essa distância de 1 centímetro que está sendo mostrado nesse ponto. Eu vou achar o quê? Que a minha força naquele ponto é de 150 kgf. Então, se eu fizer o processo inverso, eu vou chegar, como eu fiz aqui, de 10 kg, cheguei em 10 kgf. Nós podemos considerar também que é semelhante a você ter 150 kg ali, naquele ponto. É o que é sentido devido a ter uma carga aqui causando esse peso na perpendicular, na vertical aqui de 90 graus, tá? Então, quando ele fala desse tubo de parada, o tubo de parada tem o objetivo de diminuir esse peso sobre as vedações. Então, assim, ele coloca aqui que tem que ser visto, é claro, para o fabricante, para ver se pode ser utilizado esse limitador de curso. Por quê? Porque você utilizando esse limitador de curso, no caso é demonstrado nessa imagem, você acaba diminuindo, acaba caindo, diminuindo muito esse peso que vai ter sobre as buchas, tá? Sobre as vedações ali no caso. Então, por exemplo, aqui considerou que você tem uma bucha de 3 centímetros internamente aqui no pistão, tá? Então, qual que vai ser a reação sobre a bucha, tá? Então, é o mesmo cálculo. A gente tem a força, a gente já tem o nosso torque, a gente sabe qual que é o nosso torque. E aqui nós temos a nossa distância. Então, agora a gente pega calma aí, eu fiz cagada aqui. Calma aí, pessoal. Eu fiz caca aqui, galera. Torque. A distância em relação a um ponto que eu estou colocando a força, vezes seno do ângulo. No caso, esse daqui não vou usar porque é 90 graus. E aí eu quero encontrar a força. Ah, tá. Entendi a caca que eu fiz. No caso, eu calculei errado aquela hora, né? É o torque dividido pela distância. Né? E aí 150 dividido por 1 vai dar 150. Beleza. E aí, como aqui era quilograma força vezes centímetro, quilograma força por centímetro, e aqui é 1 centímetro, esse corta com esse, né? Eu fico só com quilograma força. Agora, fazendo a mesma consideração, né? Eu tenho aqui o meu torque de 150 quilograma força por centímetro. E eu tenho uma distância de 3, eu vou ter 50 quilograma força, tá? Que é o que está mostrando aqui, 50 kg força praticamente semelhante a 50 kg ali naquele ponto. No caso, tinha errado a primeira fórmula lá quando eu estava mostrando para vocês, tá? Na hora de fazer a manipulação tem que realizar, tudo bem? Além do peso da carga, pessoal, a haste também acaba causando desgaste. Tá? Aqui ele coloca a imagem devido ao peso da haste, né? Aqui considerando aqui uma haste de 1,6 cm de diâmetro, que pesa 1,6 kg por metro. Tá? Então aqui ela está flexionando 2,5 cm. Então quando ela faz o movimento de retorno, há um desgaste porque ela está torta.
Então, esse entortamento acaba causando um desgaste também nas guarnições. Tá? Aqui está mostrando alguns tipos de cilindro. Tá? Cilindros de simples ação, retorno por mola, cilindro martelo. Tá? Você tem aqui a haste do pistão com a mesma medida aí do elemento móvel, tá? do êmbolo. Cilindro de dupração, em que você tem a entrada, no caso aqui, do líquido dos dois lados. Tá? De haste dupla. Tá? Cilindro telescópico. Então, aqui no caso, ele tem múltiplos estágios, ele pode alcançar vários tamanhos aqui. Conforme você vai aplicando pressão, você vê que ele vai como que se desmontando, né? Então, cada parte tem um alcance e aí ele tem um alcance diferenciado. Esse cilindro duplex, pessoal, contínuo ou tipo tandem, ele tem o objetivo de você ter um aumento de força, tá? Então, você coloca pressão aqui hidráulica e pressão hidráulica aqui também. Então, você tem um aumento de força para o seu pistão. Só que não acontece de externamente aumentar o tamanho da haste. Essa parte fica para dentro. Tá? Então isso não acontece. E aqui cilindro duplex, quando você precisa ter várias posições. Tá? Então você pode utilizar, eles são independentes, a alimentação aqui hidráulica é independente. Tá? Mas conforme você faz os acionamentos, você tem várias posições intermediárias aí. Tudo bem? Deixa eu pegar para vocês mostrar agora os pistões pneumáticos, só para a gente ver algumas diferenças, algumas aplicações diferenciadas que podem ter. Tá? Então, pessoal, aqui nos cilindros pneumáticos, tá? Eu vou começar falando sobre lineares, depois ele entra em rotativos e oscilantes. No caso que ele mostra uma tabela, por quê? Uma tabela em relação aqui é um chamado fator de correção, tá? Por que ele coloca esse fator de correção aqui? Para que você consiga escolher, aqui você tem que prestar mais atenção do que na hidráulica. Na hidráulica é importante você prestar atenção na área do pistão que você está escolhendo, mas no caso da pneumática, você tem uma força menor, né? Porque o ar comprimido ele vai ficar ali em torno de 8 kg, no máximo 6 kg normalmente é o padrão de trabalho. Então aqui ele está dando vários exemplos, aqui no caso um fator de correção que eles propõem, para você calcular a força que você precisa. Tá? Então, por exemplo, aqui ele coloca uma carga que tem a necessidade de 4.900 newton de força para ser levantada. Então, considerando a aplicação, né, aqui no caso a aplicação vai ser lenta, com carga aplicada em todo o desenvolvimento do curso, utilizar um fator de correção de 1,35. Então, multiplicou 4.900 por esse valor e obteve essa quantidade em newtons. E baseado nessa força, você vai escolher a área do seu pistão. Tá? O pistão que você precisa dentro da sua aplicação. Tá? Então aqui ele coloca algumas perguntas para se fazer. Qual a força que o cilindro deverá desenvolver, qual a pressão de trabalho, qual o custo de trabalho, para você conseguir escolher. E aí ele dá alguns exemplos. Tá? Então aqui ele dá um exemplo, a talha pneumática. Né? Então a talha, normalmente ela tem que ter um movimento lento, porque está carregando uma carga, está fazendo movimentação. E ela está o tempo todo submetido a uma carga no eixo. Tá? Então ele está aqui, ó, dependendo da sua aplicação, vai mudar o fator de correção que você vai multiplicar para a escolha do seu
a escolha da força, para você definir qual que é o tamanho do seu pistão, tá? Aqui ele mostra cálculo de força, tá? Cálculo de área, a gente já viu, tá? Aqui cálculo de velocidade, considerando o curso, o tempo que realiza esse avanço, tá? A vazão, tá? Aqui, ó, ele pega e mostra alguns tipos de cilindro que eles têm, tá? Então, eles vão abordar quais são as aplicações, qual é o tipo de construção. Essa tabela vai abordar como fala, o diâmetro da haste e quais são as forças para uma aplicação em 6 bar, tá? Então aqui ele faz uma demonstração dos seus pistões. Nesse quadro a gente vê algumas características, tá? Então aqui ele mostra que tem um anel magnético no meio aqui do seu êmbolo. Até o material do êmbolo muda em relação ao hidráulico. Lá era ferro fundido, aqui está mostrando que é de poliacetal, é um outro material, tá? Vedações em poliuretano. Essas vedações, pessoal, é importante prestar atenção conforme a aplicação, tá? Então, assim, por exemplo, se o pistão vai ser exposto a produtos químicos, tá? É bom utilizar, por exemplo, vedações em Viton, tá? É exposto a temperaturas elevadas, então a gente acaba focando mais em PTFE, que é o famoso Teflon, né? Conhecido pela marca aí. Tá? Então, assim, a vedação ela é importante conforme a temperatura e o tipo de fluido, né, que está trabalhando. No caso de um pistão hidráulico, como fala assim, o fluido normalmente a gente já conhece qual que vai ser a pressão de trabalho, qual que vai ser o óleo que vai ser utilizado, e a gente já sabe qual que é a temperatura que vai estar submetida, tá? Mas se há uma aplicação muito específica em que pode ter contato, por exemplo, a haste pode ter contato com produtos químicos, tá? Então, devido à sua movimentação, é bom ficar esperto qual que é o tipo de vedação que pode ser escolhido aqui nessa situação, tá? Aqui ele fala sistema de amortecimento. Aqui a gente vê que já é um corpo só junto com o êmbolo, tá? Essa parte branquinha aqui. Aqui ele está mostrando a parte externa, que tem canais para você colocar sensores. O cabeçote está livre de cavidade. Almofadas de poliuretano para evitar choque do metal com metal quando chega no final do curso, tá? Esse material aqui é um material parecendo tipo de uma almofadinha, tá? Aqui ele mostra alguns tipos de pistão, tá? Então aqui ele começa a colocar, ó, pistão de simples ação, pneumático, né, seu símbolo, a mola que está ligada aqui fazendo força contra o êmbolo, tá? Aqui simples ação com avanço por mola e retorno por ar comprimido, tá? Aqui o retorno é por ventilação, tá? No caso desse cilindro. Aqui está o símbolo dele, ele parece aberto aqui desse lado.
Aqui ele mostra os cilindros de dupração. Com a entrada para o ar para retorno e aqui o ar para avanço, tá? Uma coisa que eu não comentei aqui, pessoal, foi em relação ao avanço e retorno. Você vê que nessa tabela ele tem uma força para o avanço e uma segunda força para o retorno, tá? Esse retorno menor, né, sempre menor, é devido à área da sua haste, tá? Então, pela área ser menor, então aqui, ó, avanço, você tem uma área de 804, no retorno você tem uma área de 691. Por quê? Subtraiu a área da haste, tá? Então, você vai ter uma força menor na hora do retorno, tá? Então, ele está mostrando isso ali naquela parte. O dupla ação, você usa ar para avanço e retorno, então você tem mais força no avanço, tá? Devido aos motivos já expostos, maior área de contato, tá? E menor força no retorno. Aqui ele faz uma demonstração das guarnições de vedação, tá? Cilindros normalizados ali está se referindo a cilindros que são construídos baseados em normas internacionais. O funcionamento aqui do amortecimento é semelhante ao hidráulico que foi exposto, tá? Você vai ter uma área de passagem do fluido e você vai ter uma válvula reguladora de fluxo. E a mesma ideia para avanço, tem uma válvula com retenção para ter maior área de contato para fazer o avanço depois dele, tá? Aqui está mostrando o cilindro de haste duplo, tá? E aqui ele mostra alguns exemplos de aplicação também. Fala que pode ser utilizado, por exemplo, como em mesas de máquinas operatrizes, tá? Máquinas de injeção. Então, esse tipo de mesa, você pode, por exemplo, prender a sua haste e utilizar o meio. Aí o centro, a parte central se torna móvel para você fazer o que for necessário nessa situação, tá? O cilindro também tem esse objetivo de aumento de força, como já foi explicado. Aqui ele demonstra como que é o formato da área da entrada do ar comprimido e saída do ar comprimido, tá? Aqui no centro. Duplex germinado, que a gente já comentou, que você pode alcançar várias posições. Aqui ele está dando exemplo de estar preso. E aí a quantidade de posição que você consegue, conforme se faz o avanço de um lado, onde que você está aplicando as suas forças, a sua pressão, né? Conforme o lado que você aplica a sua pressão, quais são as posições que você tem. Então, essa flechinha que estou circulando, ela está demonstrando isso. Onde que você está entrando com a sua pressão e o que está acontecendo com a posição do seu pistão germinado, tá? Pessoal, esse daqui é o cilindro de impacto, tá? No caso, o que acontece? Ele tem uma pré-câmara em que ele faz primeiramente o armazenamento do ar e há uma demora no deslocamento do êmbolo, e aí quando ele começa a se movimentar, ele se move muito rápido devido a esse ar acumulado aqui na entrada. Ele vai fazer um impacto aqui na frente, tá? Então, com esse armazenamento pré-câmara existente nesse cilindro, você consegue aumentar a força desse pistão. Então, no caso aqui, ó, um pistão com esse diâmetro de 102 milímetros, com a pressão de 700 kPa de ar, você tem uma força de impacto de 35 mil newtons, enquanto que o mesmo diâmetro sem
ter essa capacidade de armazenamento, o impacto produz uma força de 5.200 newtons aí, tá? Que mostra guias lineares. Elas são utilizadas quando você não pode ter o giro da sua haste, você acaba aplicando esse tipo de equipamento. Esses também são cilindros anti-giros devido ao formato oval que tem aqui dentro do seu êmbolo, né? O seu êmbolo tem um formato oval e isso evita com que haja um giro do êmbolo, tá? Em caso que não pode ter esse giro, pode ser utilizado guias lineares ou aquela primeira ou essa situação do êmbolo ter um formato oval. Aqui está fazendo demonstração de um cilindro magnético, tá? No caso, esse cilindro ele é preso pelas laterais e aqui no centro você tem aonde que você entra com o ar, é a parte chamada carro, e na parte de baixo ele tem aqui os engates magnéticos, tá? Então nessa parte aqui você tem a parte do encaixe magnético para aquilo que você pretende carregar nele. No caso dessa tabelinha que tem aqui ao lado, ela demonstra uma relação entre a força magnética e o diâmetro que você tem, o diâmetro do seu equipamento, tá? do seu cilindro magnético. Então, conforme você vai aumentando o diâmetro, você vai aumentando também a força. Isso para a versão padrão e também para a versão guiada aqui. Tá? Ele faz uma demonstração da versão padrão e versão guiada. A diferença é que a versão guiada tem essa parte a mais, né? Que não permite que aconteça um giro. A versão standard ela não tem essas barras laterais aí. Tá? Aqui são os tipos de montagens, não dava para ver muito bem naquela apostila de hidráulica, tá? Então aqui como que você monta os pistões? Você pode montar pela extensão dos tirantes, tá? Seja para frente, para trás, pela instalação de um flange nesses tirantes, para que você possa instalar onde você necessita. Aqui com orelhas laterais ou cantoneiras, tá? As várias formas que tem aqui. Montagem articulada, tá? Você vê aqui que tem um ponto de conexão, ele pode ter giro, e aqui comunhão, tá? Para que você possa montar também em posições intermediárias. Aí. Pessoal, vocês percebem que está arriscado é porque deu problema na minha gravação do vídeo, tá? E aí eu acabei perdendo conteúdo, então eu já tinha passado essa parte, por isso que vocês veem aí tá tudo riscado, tá? Esse equipamento aqui, o HydroCheck, pessoal, no caso aqui ele corresponde somente a essa parte de cima, tá? A finalidade dele é quando você precisa ter uma velocidade constante, por exemplo. Você precisa de uma velocidade constante e um controle mais fino dessa velocidade, tá? Então você acaba utilizando esse tipo de equipamento, porque quando você usa ar comprimido, o ar comprimido ele é compressível. Essa compressibilidade dele não deixa você ter uma precisão
quando você necessita de uma velocidade controlada ou alguma coisa assim do tipo, tá? Então, esse equipamento que está relacionado a essa parte de cima que estou desenhando, aqui dentro ele tem óleo, tá? Em todo ele tem óleo. E esse pistão de cima é como se fosse um reservatório também de óleo. E aí você tem um regulador de fluxo. Então, quando você vai realizar o avanço nele, o óleo que está aqui na frente vai correr aqui para trás, tá? Dependendo da regulagem que você faz aqui, você tem mais rápido ou mais lento, tá? Esse avanço. E aqui você tem essa haste presa ao pistão para aqui, porque aqui embaixo que recebe movimentação, mas quem controla a velocidade de avanço é o hidrocheck aqui em cima, tá? Então esse suporte preto ele está ligado por causa desse motivo, tá? Então você consegue controlar esse avanço, tá? Na hora de retornar, essa parte aqui ela é dobrável. Então, quando o pistão de baixo retorna, não há necessidade de utilizar esse caminho, tá? Porque aqui ele permite, ele ocorre uma dobragem que permite que a haste seja empurrada sem nenhum tipo de resistência, tá? E aqui, pessoal, além de servir como reservatório, ele tem aqui uma indicação de como que está a quantidade de óleo interno desse equipamento, tá? Então, internamente ele é preenchido com óleo, tá? Aqui tem uma imagem mostrando melhor, tá? Aquilo que estava através de simbologia. Então aqui esse o cano B aqui é a ligação entre a parte da frente e da trás do pistão. Aqui é o reservatório, esse pistão serve como reservatório com óleo e aqui é as indicações, quantidade de óleo que tem, tá? E esse é o parafuso que você vai regular para o fluxo aqui do caso da esquerda para a direita aqui para entrar aqui dentro do equipamento de novo. Quando você precisa de sincronismo de um movimento, no caso aqui é um sincronismo simples, você precisa que os dois pistões se iniciem juntos, tá? Você pode estar utilizando um regulador de fluxo de forma simples, tá? Agora, se você precisa de posições intermediárias, essa situação já acaba ficando complicada, mesmo que você utilize aqui uma válvula 4/3 vias, aqui no caso 5/3 vias, com retenção. Por quê? Porque vamos supor que você avançou os dois pistões, tá? Ou seja, está ligado aqui para realizar esse avanço. Mas pode ocorrer, só que se, por exemplo, se esses pistões eles têm dimensões diferentes, tá? Se ele tiver dimensões diferentes, pode acontecer que o ar de um vá para o outro através dessas restrições, tá? Nada impede que isso aconteça. Então, aqui está mostrando que pode acontecer um desequilíbrio numa situação dessa, tá? Para evitar isso, pode-se utilizar aquele da ideia de utilização com óleo, né? No caso que eu utilizo um cilindro duplex contínuo, que ele é constituído de duas partes. Ele é um jogo só, mas é como se fosse dois pistões em um só. Então a parte de cima é preenchida com óleo e a parte de baixo é onde você entra com ar, seja para avanço ou para retorno, tá? E aqui também desse lado acaba preenchendo com óleo. Por quê? Porque o óleo é incompreensível. Então você não vai ter problema de um lado estar mais alto que o outro quando você precisa desse tipo de sincronismo. E aqui ele está demonstrando quando você precisa de ter a mesma velocidade, tá?
Nas duas situações você tem aqui o reservatório de óleo ligado. O equipamento, você vê aqui a entrada hidráulica, tá? Então acontece, se você entra com ar nesse ponto, quando acontece esse avanço, tá? Devido ao óleo hidráulico, também vai acontecer o avanço do lado, vai acontecer o avanço aqui do lado esquerdo, tá? No caso aqui utilizando o cilindro de haste duplo. Então vai acontecer quase ao mesmo tempo, porque vai ter uma transmissão de força, tá? Então eles têm a mesma velocidade, porque da mesma forma que aqui vai subindo, como há uma transmissão direta que está cheio, aqui sobe também junto, tá? E quando você entra com o ar desse lado, esse pistão vai descer, mas devido a essa transmissão aqui também vai encher de óleo e vai empurrar para baixo. Então, um controle que exige, além de sincronismo, exige a mesma velocidade. Tá? Aqui faz uma demonstração de fixação dos cilindros. Tá? Está mostrando aqui uma situação em que, no caso que você tem esse ponto de apoio aqui em B, e ele é rotatório. Tá? Então não tem como você deixar o pistão fixo, né? Você vai ter que respeitar essa angulação, né? Não tem como acontecer esse tipo de situação, né? A haste sair torta para cima porque o pistão está preso, tá? Então aqui você tem que utilizar a articulação para conseguir fazer essa movimentação necessária. Ok? Aqui ele fala sobre a questão da regulagem do seu pistão, tá? No caso que ele fala que a carga, a força do seu pistão tem que ser 25% maior do que o peso e a força oferecida pela carga quando o pistão está no vertical, para levantamento de peso, tá? Devido ao peso da carga e também porque você tem atritos, devido à borracha que está encostando, devido às guarnições aqui, você acaba tendo essa força de atrito como uma força contrária ao levantamento. Tá? E aqui é uma situação em que você tem, ele está demonstrando como calcular a força, aqui no caso, quando você tem a situação da carga está encostando numa superfície. Então, você pega essa constante μ que está relacionado com a superfície de atrito, tá? Você pega o peso dessa carga e você vai ter a força. Então, você tem que levar em consideração essas informações antes de você estar encontrando o teu pistão, tá? Então aqui como que se calcula para a força oferecida pela carga para que você consiga encontrar seu pistão aí no caso. Ok, pessoal? Pessoal, nessa parte aqui eu deixei a aba, tá, da aula dessa semana, atuadores lineares. Amanhã, às 10, a gente não vai ter aula junto, tá? Dia 17, a Wanda pediu esse horário para mim para dar aula para vocês. Mas estarei à disposição para vocês a partir das 14 horas, tá? No endereço que vocês já conhecem, para tirar dúvida. No caso, tem aqui no arquivo da última aula, tem aqui o endereço, tá? Qualquer coisa vocês podem entrar aqui, ó. Geração de vácuo tem aqui o endereço em que eu vou estar disponível, tá? A partir das 14 horas. Mas caso tenham dúvida também, podem mandar mensagem pelo WhatsApp. Assim que eu tiver disponibilidade, eu respondo a vocês, tá?
Mas vou estar à disposição de vocês às 14 horas para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Nessa parte aqui eu postei o exercício para vocês, tá? Em relação a atuadores lineares. Então aqui tem cálculo de força, tá? Aqui na 2 considera um pistão hidráulico, que deverá empurrar na horizontal uma caixa de 100 kg. Então, e aí essa caixa tem um coeficiente de fricção de 1,15, tá? Considerando que o pistão tem 20 milímetros, vocês têm essas 3 perguntinhas aqui, A, B e C, para responder. Então aqui você vai ter que encontrar, na letra A você encontra força, na letra B você encontra a pressão necessária para conseguir empurrar essa caixa. E na letra C, para puxar essa caixa. Então na letra B, qual que é a pressão para empurrar que eu preciso? Na letra C, qual que é a pressão para puxar? Porque quando você trabalha com pressão hidráulica, né, a gente viu que no reservatório ali tem aquele regulador de pressão que, conforme a pressão que você coloca, você consegue fazer essas alterações de forma rápida sem precisar mexer, fazer a troca do pistão. Então, por isso que eu estou perguntando na letra B qual que é a pressão necessária de regulagem para empurrar a caixa. E caso fosse puxar essa caixa, qual seria a pressão necessária, tá? A 3, pessoal, essas duas perguntas, tá? Elas estão relacionadas a esse arquivo que eu postei aqui no Moodle, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. Esse segundo arquivo para auxiliar na resolução do exercício, tá? Se clicar sobre ele, vai baixar esse arquivo do FluidSim. Você abre ele, tá? E aí, na hora que você for fazer a simulação dele, olha só, o pistão não avança, tá? Então, as duas perguntas estão relacionadas com esse problema. Por qual motivo que o pistão não está avançando, tá? Então, a gente vê a atuação aqui da válvula direcional, vê a mudança na entrada do ar, no caso aqui é um sistema pneumático, tá? Então, o que está acontecendo aí? Então, a primeira pergunta aqui ela está relacionada a saber por que esse pistão não está se movimentando, tá? E aí, você encontrando problema, você vai ter que fazer uma modificação, né? Aí, ao realizar essa modificação, anote qual foi a mudança realizada para que o pistão pudesse se movimentar, tudo bem? Então, esses são os exercícios dessa semana, ok? Espero que essa aula ajude vocês a compreender, a conhecer um pouco melhor os pistões, os atuadores lineares. Na próxima semana estarei falando sobre os atuadores rotativos. Vou tentar fazer uma abordagem única também em relação à hidráulica e pneumática. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês, um abraço e até a próxima.